Graça e paz, meus queridos e muito amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família. Hoje, dia 2 de abril do ano de 2020, nos encontramos aqui pela primeira vez para juntos meditarmos na santa palavra do Senhor. Hoje estou muito feliz por ter recebido aqui em casa o Dr. Alexandre. Nós oramos, meditamos juntos e foi um tempo precioso da parte de Deus para as nossas vidas. Você também é nosso convidado. Apareça, venha orar junto comigo, venha ler a palavra. Certamente Deus vai te abençoar poderosamente. Queridos, hoje nós vamos refletir sobre o tema fé em tempos de crise. Antes, porém, eu quero convocar você para fazermos uma oração. Vamos fechar os nossos olhos agora, vamos abrir o nosso coração, vamos ligar a nossa mente ao trono da graça de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai de amor, glorioso e majestoso é o Senhor, benigno e grande em misericórdia e fidelidade. Eu te louvo pela vida de cada um dos meus amados irmãos que neste momento estão assistindo a este vídeo. Roga ao Senhor, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida e sobre a família de cada um deles. Que o teu bálsamo santo, ó Deus, desça desde o teu alto céu, escorra sobre as nossas cabeças e lave os nossos corações e almas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado no Filho a que nós oramos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção ao texto no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. O texto diz que, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés e lhe rogou: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e para que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus e o apertava de todos os lados. De repente, no caminho, estava ali uma mulher. Esta mulher tinha um fluxo de sangue já há 12 anos e vinha sofrendo com essa hemorragia de forma incessante. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem que, contudo, melhorasse a sua saúde. Ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, aquela mulher chegou por detrás, no meio daquela multidão, e tocou na capa de Jesus. Porque ela cria, ela tinha fé, ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Logo que ela tocou nas roupas de Jesus, a sua hemorragia estancou. Instantaneamente a hemorragia daquela mulher secou. Ela sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído virtude, havia saído poder, virando-se no meio da multidão, exclamou: quem tocou nas minhas roupas? Quem tocou as minhas vestes? Os discípulos, abismados com esse questionamento, perguntaram: Senhor, não está vendo a multidão que te aperta e te oprime? Como podes então perguntar quem me tocou? Jesus, porém, olhando ao redor, procurava saber quem que tinha feito aquilo. E então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque você teve fé. Vá em paz e fica livre deste mal.
quando Jesus ainda falava com aquela mulher, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, não temas, apenas creia, crê somente. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, apenas Pedro, João e Tiago. Então, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus Cristo viu o alvoroço do povo ao redor da casa, aqueles que choravam, que pranteavam, e ao entrar Jesus disse: por que estão tão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, a criança dorme. E as pessoas começaram a rir de Jesus, a caçoar de Jesus. Mas Jesus mandou que todos fossem embora, mandou que todos saíssem. Levou consigo o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele entrou naquela casa. Jesus, vendo aquela criança, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E todos ficaram espantados, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes que não dissessem isso para ninguém. E mandou que preparassem comida e lhe dessem de comer. Fé em tempos de crise. O texto que nós lemos narra a impressionante história de Jairo, principal da sinagoga. Ele, em tempos de crise, diante da iminência da morte, recorre a Jesus, na esperança, na fé de que sua filha pudesse viver. Diante da súplica de Jairo, que prostrado rogava-lhe que fosse impor as mãos sobre a sua filha de 12 anos, para que esta vivesse, Jesus se pôs a caminho e uma grande multidão o acompanhava. Enquanto caminhava, uma mulher acometida há 12 anos de um fluxo de sangue, mesmo tempo que a idade da filha de Jairo, ouvindo falar de Jesus e sem ter mais recursos e esperança de cura na medicina de sua época, saiu ao encontro do Mestre. Foi ter com Jesus, foi falar com Jesus. E indo por trás dele, tocou as suas vestes, porque ela tinha fé, ela tinha esperança que mesmo naquela situação, mesmo havendo gastado tudo, se ao menos tocasse em Jesus, ela seria curada. O que de fato aconteceu? Secou-se o seu fluxo sanguíneo. Ela experimentou o poder de Jesus Cristo no seu próprio corpo e de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa. Estando ainda a falar, chegaram alguns e deram a notícia que a filha de Jairo já estava morta. Jesus não considerou tais palavras, porque o mestre sabia exatamente o que haveria de fazer. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, Deus sabe exatamente o que Ele tem que fazer. Ainda que você não saiba o que fazer, Deus sabe exatamente o que tem que fazer. Portanto, não tenha medo, não se atemorize. Por mais que os rumores sejam ruins, que as notícias sejam apavorantes, Deus sabe exatamente o que tem que fazer. Seria este o fim da fé? Seria este o fim da esperança? Jesus se dirige a Jairo e diz: crê somente, não temas, mas crê somente. E indo, deu ordem para que ninguém, senão Pedro, João e Tiago, o seguisse. Jesus chegou naquela casa, viu o alvoroço daquele povo, o pranto daquele povo. E Jesus então pergunta: por que vocês estão chorando? Por que estão tão amedrontados? Esta mesma pergunta Jesus te faz hoje. Por que o pânico? Por que o medo? Por que estáis tão amedrontados? Esta menina não está morta. A esperança não acabou. Não é o fim da fé. Não é a extinção da vida. Aquelas pessoas, ao invés de crer, começaram a rir. Começaram a zombar de Jesus. Então Jesus mandou que aquelas pessoas saíssem.
E contra todas as expectativas, contra toda a lógica humana daqueles que estavam ali presentes, Jesus tomou seus 3 discípulos, o pai e a mãe daquela menina, entrou dentro daquela casa, tomou a mão daquela menina e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E desta forma, o autor da vida devolveu a vida novamente àquela menina. E de todos se apoderou um grande temor. Jesus ficou naquela casa, Jesus ceou naquela casa, Jesus entrou naquele ambiente e transformou completamente a realidade daquele contexto. Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua família, na sua vida. Ele tem o poder de transformar completamente este contexto, de mudar o seu pranto em festa, a sua tristeza em alegria. Permita que Jesus seja hóspede permanente do seu lar. Essas histórias extraordinárias, queridos, são apenas 2 exemplos de como a fé, em tempos de crise, tem o poder de fazer florescer o milagre de Deus. A mulher do fluxo de sangue não tinha mais o que gastar. Ela havia perdido tudo com os médicos da sua época. Não havia quem pudesse dar jeito à sua situação. Impura, solitária, reclusa, discriminada. Mas em tempos de crise, ao invés de ter medo, ao invés do pavor, ao invés do desespero, ela teve fé. Corajosamente rompeu todas as barreiras. Foi ter com Jesus. A sua fé a salvou. Jairo, por sua vez, mesmo com todos os recursos, com todo o prestígio que ele tinha, não havia o que pudesse fazer pela sua filha. Ele estava diante de uma situação impossível. Sua esperança e fé se voltaram para Jesus naquele momento, o Filho de Deus. Ele foi obrigado a engolir o orgulho. Ele foi ter com Jesus, o Mestre, o Senhor. Ele rogou para que Cristo entrasse na sua casa. E prostrado, clamou ao Mestre: impõe as tuas mãos sobre a minha filha para que viva. E naquele dia, Jesus transformou a sua história, transformou a sua realidade. O pior dia da vida de Jairo se transformou no dia mais memorável, inesquecível da sua história. A sua tristeza, a pior tristeza do seu coração, foi transformada na sua maior alegria. É exatamente disso que você precisa, meu irmão. É exatamente disso que você precisa, minha irmã. Você não precisa de medo, você não precisa de angústia, você não precisa de desespero, de pavor. O que você precisa é de fé, é crer, é de esperança que nós precisamos nesse tempo de crise. Não podemos ser escravos do medo, não podemos ser escravos das circunstâncias. Nós somos servos de Deus. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Creia, o Senhor vai tocar nessa enfermidade e ela vai passar. O Senhor vai entrar nessa casa e o pior dia da sua vida vai ser transformado no dia mais memorável e inesquecível que você já teve. Creia, Jesus vai entrar no seu casamento e mudar essa história, mudar o rumo que as coisas têm tomado. Creia nisso, crê somente. O que seria da mulher do fluxo de sangue se deixasse ser tomada pelo medo e pelo pânico? Como narraríamos a sua história? O que seria de Jairo, da sua filha, se o orgulho falasse mais alto e ele não tivesse ido suplicar com rogo, com pranto, com humilhação aos pés do Senhor para que fosse à sua casa, para que impusesse as mãos sobre a sua filha e esta vivesse? Será que nós testemunharíamos deste extraordinário milagre? Agora a pergunta que eu faço a você é: como vai ser na tua vida? Como vai ser na tua vida? Você quer narrar a sua história contando o milagre do Senhor? Você quer testemunhar o seu milagre? Quer contar a sua bênção? Pois bem, crê somente. Quando nós lemos a Bíblia, amados, nós percebemos que todos os gloriosos e extraordinários milagres que
Deus fez, que aconteceram, foram em situações de crise. A crise é o contexto e o pretexto perfeito para que Deus realize um extraordinário milagre na sua vida. Portanto, crê somente, não temas. Para concluir esta reflexão, eu gostaria de fazer menção das palavras do pastor Domingos, da Primeira Igreja Batista de Marília. Ele escreveu recentemente: transforme a crise em milagre. Em João capítulo 15, versículo 7, o Senhor diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, a palavra do Senhor diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Portanto, presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. Crise. Foi José, aos 17 anos de idade, ser vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, como escravo para estrangeiros que o venderam novamente no Egito como se ele fosse uma mercadoria. Milagre. Milagre foi ele não morder a isca do ressentimento, da vingança, mas confiar no Senhor. Ter um estilo de vida santo, esperar em Deus, tornar-se governador-geral de todo o Egito e depois ser usado para salvar a vida de toda a sua família da fome. Crise. Crise foi Moisés crescer no palácio de Faraó, ter tudo o que quisesse e depois ter que fugir para viver no deserto cuidando de ovelhas durante 40 anos. Milagre. O milagre foi Moisés ser levantado pelo Senhor Deus para libertar todo o povo do cativeiro. Um cativeiro de mais de 400 anos. Crise. Crise foi caminhar 3 dias no deserto e não encontrar água potável para que o povo de Israel pudesse beber. Milagre. Milagre foi Moisés obedecendo ao Senhor, jogar um galho de árvore dentro das águas de Mara e elas tornarem-se doces, potáveis, saudáveis, para que o povo pudesse beber. Crise. Foi o povo de Israel sentir fome no deserto, murmurar contra Deus e contra Moisés. Milagre. Milagre foi todo o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, comer o maná que caía todos os dias, cada um a sua porção, e todas as manhãs, durante 40 anos, no meio de um deserto. Crise. Foi o povo caminhar esses 40 anos sem água para beber. O milagre foi Deus fazer jorrar água da rocha. Crise. Foi um grande exército com milhares de soldados vierem para destruir a nação de Israel em Juízes, no capítulo 7, no versículo 12. O milagre foi Deus usar Gideão com apenas 300 homens. O inimigo, 135 mil. Gideão, 300. Crise. Crise foi o gigante Golias desafiar e afrontar o exército de Israel durante 40 dias pela manhã e pela tarde. Milagre foi o jovem Davi conseguir derrubá-lo com uma pedra e uma funda. Crise. Crise é estar doente de uma grave enfermidade. Receber a mensagem de Deus através do profeta Isaías. Coloca a tua casa em ordem porque morrerás e não viverás. Milagre. Milagre é Deus usar este mesmo profeta. Volta lá e diz a ele: ouvi a tua oração. Vou te curar. Viverás mais 15 anos. Crise. Crise foi uma viúva pobre com apenas um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, fazer o último pão para comer com seu filho e depois morrer. Milagre. Milagre foi a farinha e o azeite multiplicar-se e sustentar aquela família e o profeta Elias durante muitos meses. Crise é uma mulher sonhar em ser mãe e quando seu filho, já adolescente, ter uma dor de cabeça, morrer. Segundo as Reis, capítulo 4, versículos 17 a 20. Milagre. Milagre foi aquela mãe ter fé, colocar o seu filho morto num quarto e sem falar a ninguém ao encontro do homem de Deus,
trazê-lo à sua casa e este orar e o seu filho ressuscitar. Crise! Crise é você e seus melhores amigos, por causa da sua fé, serem lançados numa fornalha de fogo. Milagre é o Senhor passear dentro dessa fornalha com vocês e fogo nenhum lhe fazer dano. Crise é você ser acusado injustamente pelos seus inimigos, ser lançado numa cova de leões. Milagre é Deus fechar a boca dos leões durante a noite toda e você sair no dia seguinte sem nenhum arranhão. Crise é a doença persistir durante 12 anos, você gastar tudo o que tem e ir de mal a pior. Milagre é tocar nas vestes de Jesus e receber a sua cura instantaneamente. Crise foi Jairo ver a sua única filha de 12 anos adoecer e morrer. Milagre foi ele pedir socorro ao Senhor e o Senhor ressuscitar. Crise é ver o seu querido irmão adoecer gravemente e morrer, e já está há 4 dias na sepultura. Milagre é confiar em Jesus e ver ele ressuscitá-lo dentre os mortos. Crise foi os discípulos, depois de andar com Jesus 3 anos, verem ser preso, crucificado, morrer naquela cruz. O maior de todos os milagres foi ver Cristo ressurreto, conviver com ele 40 dias depois da sua morte. Essa experiência fez com que os discípulos dessem as suas vidas por Jesus, a ponto de morrerem como mártires pela causa do Evangelho. Crise, meu querido. Crise foi o apóstolo João, depois de ser lançado num caldeirão de óleo quente, segundo narra a tradição da igreja, está exilado na ilha de Patmos. Milagre foi Jesus dar ao apóstolo João, nesta mesma ilha, a maior revelação de todos os tempos. Pela fé, meu querido, é possível atravessar essa crise. Pela fé, é possível viver o sobrenatural, infinitamente mais de Deus em sua vida, em sua família, em sua profissão, em seu ministério. Crise é viver na terra sem Jesus. Isso é crise. Morrer sem Cristo. Isso é crise. Ser lançado no inferno por toda a eternidade. Aí sim você estará eternamente em crise. Porém, se você serve a Jesus Cristo como seu único Senhor, como dono da sua vida, ao morrer você habitará no céu, sim. Para todo sempre, sim. Onde nunca houve nem jamais haverá qualquer crise, qualquer dor, qualquer horror. Onde não há lágrimas, onde não há pranto, onde não há morte. Onde apenas presença gloriosa de Deus e glória eterna. Nós podemos transformar a crise em milagres, porque o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pelas palavras do pastor Domingos. Que nós recebamos, que nós acolhamos esta palavra em os nossos corações. Que Deus em Cristo abençoe você, meu irmão, minha irmã. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor por este momento maravilhoso. Amado Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque a crise é o contexto e o pretexto perfeito para que o teu milagre floresça em nossas vidas. Obrigado, amado Deus. Obrigado, amado Salvador, pelo teu cuidado e pelo teu zelo. Amém. Aleluia. Eu quero neste momento, finalizando esse vídeo, convocar você para sentar junto à sua família, abrir o texto dessa reflexão, ler com calma cada tópico, discutir e postar aqui no grupo da igreja. O que esse texto falou ao teu coração? O que esta palavra de Deus diz ao teu coração nestes dias? O Senhor em Cristo te abençoe em o nome de Jesus.